A tarde de setembro caía pesada sobre a mansão dos Almeida, no Jardim Europa, um dos bairros mais exclusivos de São Paulo. O sol da primavera filtrava através das cortinas de seda bege, criando listras douradas no piso de mármore travertino que Carmen havia acabado de encerar pela terceira vez aquela semana. Roberto Almeida, 68 anos, estava sentado em sua cadeira de rodas diante de um cofre de aço cinza escuro que não era aberto há mais de 40 anos. Suas mãos tremiam sobre o cobertor de cachemir, enquanto ele olhava fixamente para aquele objeto que guardara um segredo por décadas. O câncer no pâncreas havia avançado rápido demais e os médicos haviam sido claros. 1 semana, no máximo. Senhor Roberto? Carmen Silva entrou com sua postura discreta de sempre, carregando uma bandeja de prata com remédios e água. 15 anos trabalhando naquela casa lhe deram o direito de ser honesta. O senhor precisa descansar. Tomar os remédios. Carmen, Roberto disse, sua voz fraca, mas firme. Esqueça os remédios por enquanto. Preciso que você faça algo para mim. Carmen parou, reconhecendo aquele tom. Era o tom que Roberto usava quando havia tomado uma decisão irrevogável. Chame meu filho e traga aquele menino seu também, o Gabriel. Meu neto? Carmen estava confusa. Senhor, ele tem apenas 5 anos, não vai entender. Chame os dois, agora. Os olhos de Roberto brilharam com determinação. Eu não tenho muito tempo, Carmen, e preciso fazer uma última coisa antes de partir. 10 minutos depois, Eduardo Almeida, 42 anos, entrou no escritório com seu terno Armani perfeitamente alinhado, o celular ainda na mão, fechando algum negócio. Atrás dele, Carmen segurava a mão do pequeno Gabriel, que observava tudo com olhos enormes e curiosos. Pai, estou no meio de uma negociação de 50 milhões com investidores chineses. Eles estão esperando minha resposta. Isso pode esperar? Eduardo nem sequer olhou para o pai direito, seus dedos já digitando no celular. Roberto apontou para o cofre com o dedo trêmulo. Vê aquele cofre? Dentro dele tem documentos que valem 100 milhões de reais. Propriedades na Avenida Paulista, ações, títulos, ouro. Quem conseguir abrir fica com tudo. Eduardo finalmente parou de digitar. Olhou para o pai, depois para o cofre, calculando. Onde está a senha? Morreu comigo há muito tempo. Eu mesmo esqueci. Roberto sorriu de uma forma estranha. Mas vou fazer uma proposta. Te dou 100 milhões se conseguir abrir esse cofre. Você tem até eu morrer para tentar. Os médicos me deram 1 semana. O silêncio foi absoluto. Isso é ridículo. Eduardo explodiu. Pai, você está delirando com a morfina. A gente pode chamar um chaveiro profissional e... As regras são simples, Roberto o interrompeu. O cofre precisa ser aberto, não destruído. Se você explodir, cortar, perfurar, você destrói o conteúdo e perde tudo. Precisa descobrir a combinação. Eduardo passou a mão pelo rosto, claramente frustrado, mas também intrigado. 100 milhões de reais. Era mais do que ele ganhava em 3 anos. Tudo bem, aceito seu desafio maluco, mas onde está a pista? Você deixou algo escrito? A senha está em um lugar óbvio. Você só precisa saber onde procurar. Que tipo de resposta é essa? Eduardo estava ficando irritado. Roberto então virou-se para Gabriel, que estava escondido atrás das pernas de Carmen. E você, menino? Gabriel, não é? Você também quer tentar abrir o cofre? Carmen imediatamente protestou. Senhor Roberto, com todo respeito, ele é apenas uma criança de 5 anos. Não sabe nem ler direito ainda. Deixe o menino responder, Roberto disse, mantendo os olhos fixos em Gabriel. Gabriel olhou para sua avó, que fez uma expressão preocupada, mas acenou levemente. Ele olhou de volta para Roberto e acenou timidamente com a cabecinha. Ótimo! Roberto bateu palmas uma vez, fracamente. Então está decidido. Eduardo Almeida versus Gabriel Silva. 1 semana, um cofre. 100 milhões de reais para quem conseguir abrir. Eduardo balançou a cabeça incrédulo. Isso é a coisa mais absurda que já vi, mas tudo bem. Vou abrir esse cofre, provar meu ponto e então podemos voltar à realidade.
Ele já estava discando no celular. Vou ligar para o melhor especialista em cofres de São Paulo. Roberto recostou-se na cadeira com um suspiro cansado. Façam o que acharem necessário. Carmen, pode me levar de volta ao quarto, ele pediu. Preciso descansar. Enquanto Carmen empurrava a cadeira de rodas para fora, Gabriel lançou um último olhar curioso para o cofre misterioso. Havia algo naquele objeto grande e cinza que chamava sua atenção, mas ele não sabia explicar o quê. Eduardo ficou sozinho no escritório, olhando para o cofre como um general estudando um campo de batalha. 100 milhões. Mais uma prova, mais um teste do velho. Sempre foi assim. Nunca era suficiente. Desta vez, eu vou vencer. Eduardo murmurou para si mesmo, seus olhos brilhando com determinação obsessiva. Nem que seja a última coisa que eu faça. Maurício Soares, o melhor especialista em cofres de São Paulo, chegou à mansão menos de 1 hora depois. Era um homem de 55 anos, baixo e robusto, com óculos de grau grosso e décadas de experiência. Senhor Almeida, ele disse depois de examinar o cofre por longos minutos, usando estetoscópio, lupa e equipamento de raio-x portátil, vou ser franco, esse é um Schreiber & Söhne, modelo 1978, fabricado na Suíça. Um dos cofres mais seguros da época. Fechadura mecânica de 6 dígitos. São 1 milhão de combinações possíveis. Você consegue abrir ou não? Eduardo estava impaciente. Sem a senha original, só com software que tenta todas as combinações. Mas isso levaria 15 dias operando 24 horas, ou com raio-x avançado para mapear o mecanismo interno, mas mesmo assim não é garantido. Quanto custa? O raio-x e meus serviços por 1 semana? 80 mil reais. Eduardo nem piscou. Pode começar amanhã cedo. Traga todo o equipamento necessário. Quando Maurício foi embora, Eduardo ficou sozinho no escritório testando combinações manualmente. Datas de nascimento. 15/08/1984, seu aniversário. Nada. 27/03/1957, aniversário do pai. Nada. 12/10/1978, fundação da empresa. Nada. 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã. Carmen desceu para pegar água e encontrou Eduardo ainda ali, cercado de papéis, os olhos vermelhos. Senhor Eduardo, o senhor precisa dormir. Não consigo. Tem que ter uma lógica. Tem que ter. Carmen suspirou. O senhor já pensou em simplesmente perguntar para seu pai? Não é assim que funciona. Ele criou esse jogo, essas regras estúpidas. Eduardo socou a mesa. Por que ele faz isso comigo? Porque nunca é direto. Sempre testes. Sempre provas. Talvez, Carmen disse suavemente, ele esteja tentando te ensinar algo. Me ensinar? Ele está morrendo e decide brincar de charadas? Carmen não respondeu. Apenas colocou uma xícara de café quente na mesa e saiu silenciosamente. Os dias seguintes se tornaram um pesadelo obsessivo. Eduardo contratou 2 especialistas adicionais. A casa ficou cheia de equipamentos caros, computadores, sensores acústicos sofisticados. Estamos mapeando as vibrações internas, explicou a doutora Patrícia Chen, especialista em segurança. Cada disco do mecanismo cria uma frequência específica ao girar. Com software avançado, podemos tentar determinar a sequência correta. Quanto tempo? 3 a 4 dias, no mínimo. Eu não tenho 4 dias, Eduardo explodiu. Meu pai pode morrer a qualquer momento. A doutora Chen o olhou com uma expressão que misturava profissionalismo e desaprovação. Então talvez, Sr. Almeida, você devesse repensar suas prioridades. Eduardo não dormiu naquela noite, nem na seguinte. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, as mãos tremendo de tanto café e adrenalina. Gabriel observava tudo daquilo com curiosidade infantil. Ele ficava parado na porta do escritório, assistindo os adultos correrem de um lado para o outro com suas máquinas complicadas, seus rostos tensos, suas vozes altas. Tio, Gabriel disse em determinado momento, por que você não olha do lado do cofre? Tem uns números pequenininhos escritos ali. Eduardo nem olhou para ele. Gabriel, não me atrapalhe agora. Isso é importante. Mais importante do que você pode entender.
Gabriel recuou assustado com o tom. Carmen apareceu imediatamente e puxou o neto. Senhor Eduardo, ela repreendeu. Ele é só uma criança. E eu estou tentando trabalhar, Eduardo berrou. Isso vale 100 milhões, Carmen. Não é brincadeira, tire o garoto daqui. Carmen saiu com Gabriel, que tinha lágrimas nos olhos. No corredor, ela ajoelhou na altura dele. Não liga pro tio Eduardo, meu amor. Ele está só muito nervoso. Mas, vovó, eu vi uns números escritos ali na lateral do cofre. Números pequenininhos. Carmen sorriu tristemente. Você nem sabe ler direito ainda, meu anjo. E mesmo se soubesse, o tio Eduardo sabe muito mais que a gente. Ele é um homem de negócios muito inteligente. Tá bom, Gabriel murmurou, mas seus olhos voltaram para a porta do escritório. No quarto dia, Eduardo estava à beira do colapso. Tinha gastado quase 150 mil reais em especialistas e não estava nem perto de abrir o cofre. Pior, Roberto estava piorando rapidamente. A enfermeira chamou Eduardo. Seu pai quer falar com você. Ele está muito fraco. Eduardo subiu arrastando os pés, exausto demais para pensar direito. Roberto estava deitado tão magro que mal fazia volume sob o edredom. Filho, a voz era apenas um sussurro. Oi, pai. Conseguiu abrir? Ainda não, mas vou conseguir. Roberto sorriu fracamente. Você sempre foi teimoso, igual a mim. Ele fez uma pausa para respirar com dificuldade. A senha do cofre. Você realmente quer que eu te conte? Eduardo congelou. Por um momento foi tentado. Acabar com aquele sofrimento, pegar os 100 milhões, vencer. Mas então algo nele se revoltou. Orgulho, teimosia. Não. Você criou esse desafio. Eu vou vencer do jeito certo. Roberto fechou os olhos. Tão parecido comigo. Tão perdido quanto eu fui. O que você quer dizer? Mas Roberto já tinha adormecido ou perdido a consciência. Eduardo não sabia ao certo. Era a madrugada do quinto dia quando Gabriel acordou com sede. A mansão estava silenciosa, apenas a luz do escritório ainda acesa. Ele desceu as escadas descalço, no seu pijama do Homem-Aranha. Eduardo estava desmaiado de cansaço sobre a mesa, cercado de papéis, diagramas, ferramentas. Os especialistas tinham ido embora para descansar, prometendo voltar pela manhã. Gabriel caminhou até o cofre e ficou ali, apenas olhando. Era grande, cinza. Tinha uma roda redonda no meio, cheia de números de 0 a 9. Gabriel não sabia ler muito bem ainda, mas reconhecia números. A professora da escolinha tinha ensinado. Ele se aproximou mais, curioso, e então viu algo que aparentemente nenhum adulto tinha visto. Na lateral direita do cofre, quase invisível, estava colada uma etiqueta amarelada pelo tempo. A tinta estava desbotada, mas Gabriel conseguia ler os números. 15/08/1985. Ele não sabia o que aqueles números significavam, mas eles estavam ali, bem claros para quem olhasse. E a roda do cofre tinha espaços para 6 números. Com a lógica simples de uma criança, Gabriel pensou: talvez esses números sejam importantes. Ele começou a girar a roda devagar, suas mãozinhas pequenas mal conseguindo mover o mecanismo pesado. 1. Direita. 5. Esquerda. 0. Direita. 8. Esquerda. 8. Direita. 5. Esquerda. Cleque. O som acordou Eduardo. Ele levantou a cabeça bruscamente, confuso, olhos embaçados de sono. Viu Gabriel parado na frente do cofre. A porta estava entreaberta. O que você fez? Eduardo se levantou cambaleando, sem acreditar no que via. Gabriel virou para ele com aqueles olhos inocentes. Eu vi os números escritos ali do lado, tio. Achei que era a senha. Eduardo correu até o cofre, seu coração batendo descontroladamente. Abriu completamente a porta com mãos trêmulas. Dentro, não havia pilhas de documentos. Não havia escrituras de propriedades. Não havia certificados de ações, barras de ouro ou diamantes. Havia apenas um envelope amarelo, velho e surrado. Eduardo o pegou com mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-lo. Abriu. Dentro, uma única fotografia 10/15, amarelada pelo tempo. Na foto,
Roberto jovem, com 28 anos, cabelos escuros, rosto cheio e sorridente, uma expressão que Eduardo nunca tinha visto no pai. Ele segurava um bebê nos braços, um bebê de 1 ano com roupinha azul, olhando para a câmera confuso. Eduardo virou a foto, no verso com a caligrafia menos trêmula de Roberto de 40 anos atrás. 15 de agosto de 1985. O dia mais feliz da minha vida. O dia que você nasceu, Eduardo. Perdoe-me por esquecer disso. Perdoe-me por esquecer de você. Pai. O envelope caiu das mãos de Eduardo. A fotografia ficou entre seus dedos, pesando como chumbo apesar de sua leveza. E então, algo dentro dele se estilhaçou. Não foi gradual, foi instantâneo. Como uma represa explodindo de uma vez. Todas as reuniões que priorizou sobre família, todos os jantares que pulou, todos os finais de semana no escritório, todos os aniversários da filha Laura que perdeu, todas as ligações ignoradas. Todos os pedidos do pai para conversarem de verdade que ele adiou porque estava ocupado. E para quê? Para dinheiro? Para sucesso? E agora, depois de 3 dias de obsessão, de gastar fortunas, de não dormir, de gritar com uma criança inocente? A resposta estava ali o tempo todo, uma etiqueta simples, visível, óbvia, e um menino de 5 anos tinha visto em segundos o que ele, com todo o seu MBA de Harvard e décadas de experiência, não conseguiu ver. Eduardo caiu de joelhos no chão frio de mármore, ainda segurando a fotografia, e pela primeira vez em talvez 20 anos, ele chorou. Não foi um choro contido, foi um soluçar profundo, anos de emoções reprimidas explodindo de uma vez. Pai, ele sussurrou para a foto. Pai, eu sou exatamente como você. Perdi tudo pelo caminho, exatamente como você. A porta se abriu. Carmen estava ali, usando seu roupão, cabelos soltos. Ela tinha ouvido o barulho. Ela viu o cofre aberto. A foto nas mãos de Eduardo. E entendeu. Não tinha nada, Eduardo disse, voz quebrada. Não tinha 100 milhões. Era tudo mentira. Só tinha isso. Carmen se ajoelhou ao lado dele, violando 15 anos de protocolo profissional, e colocou a mão em seu ombro. Ah, senhor Eduardo, tinha sim, tinha tudo. Só não era o que o senhor esperava. Ele me enganou, me manipulou, criou esse teste cruel. Não era cruel, era desesperado. Carmen apertou seu ombro. Seu pai está morrendo. E ele precisava que o senhor entendesse algo antes que fosse tarde demais. Entender o quê? Que você está cometendo os mesmos erros que ele. Que ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de ser diferente. Eduardo olhou para ela, lágrimas descendo. Gabriel viu. Uma criança de 5 anos viu o que eu não vi. Porque ele não estava procurando milhões. Estava só olhando, sem complicar. Crianças fazem isso. Eduardo olhou para Gabriel, que estava ali parado, assustado com toda aquela emoção, sem entender completamente o que tinha feito. Obrigado, Eduardo disse para o menino. Você me mostrou algo que eu precisava ver. Gabriel deu um pequeno sorriso hesitante. Carmen ajudou Eduardo a se levantar. Vem, seu pai está acordado. Eu ouvi ele mexendo. Acho que estava esperando por isso. Eduardo, com pernas bambas, subiu as escadas. Cada degrau parecia carregar o peso de 40 anos de distância. A porta do quarto de Roberto estava entreaberta. Eduardo entrou. Roberto estava recostado em travesseiros, respiração trabalhosa, mas olhos alertas. Ele viu o envelope na mão de Eduardo. Você abriu, Roberto disse. Abri, não fui eu, foi Gabriel, um menino de 5 anos. Eduardo se aproximou da cama. Não tinha 100 milhões. Não, nunca teve. Não. Era tudo mentira. Era um teste. E você passou, filho. Eventualmente você viu. Eduardo puxou a cadeira e sentou, as pernas não o segurando mais. Por que você fez isso? Por que? Roberto disse com esforço. Eu passei 40 anos construindo um império e perdi meu filho no processo. Perdi o que realmente importava. Quando olho para você, vejo a mesma coisa acontecendo. Você está perdendo sua filha, perdendo sua vida. Por quê? Por dinheiro? Eu achei que era o que você queria.
Era. Foi. E foi meu maior erro. Roberto ergueu a mão trêmula e Eduardo assegurou. Aquela foto você tinha 1 ano. Foi seu primeiro aniversário. Eu prometi ser um bom pai, que você sempre seria minha prioridade. Ele fechou os olhos brevemente. E então esqueci. A empresa cresceu, os negócios ficaram mais importantes. Quando olhei de novo, você era um homem que eu mal conhecia. Pai, deixa eu terminar. Roberto abriu os olhos. Coloquei essa foto no cofre em 1985, com aquela senha porque era minha forma de guardar aquele momento. Aquela promessa que fiz e quebrei. E quando os médicos disseram que era o fim, pensei, talvez ainda haja tempo. Tempo de te ensinar o que deveria ter ensinado desde o começo. O quê? Que alguns tesouros não podem ser trancados, que algumas coisas, se você guarda só para você, morrem, mas se compartilha, se vive, elas se multiplicam. Roberto apertou a mão do filho. Eduardo, você ainda tem tempo. Laura ainda está viva. Ainda pode estar presente na vida dela. Não cometa meu erro. Não espere estar morrendo para perceber o que importa. As lágrimas voltaram. Eu não sei se ela vai me perdoar. Então seja melhor a partir de agora. Não é sobre apagar o passado. É sobre construir um futuro diferente. Eles ficaram assim, em silêncio, apenas segurando as mãos. Finalmente, Eduardo disse, eu sinto muito, pai. Por tudo. Eu também, filho. Por ter te ensinado errado. Mas agora, no final, talvez eu tenha te ensinado uma última lição que vale alguma coisa. Eduardo se inclinou e, pela primeira vez desde criança, abraçou o pai. Foi desajeitado, mas foi real. Quando se separaram, Roberto estava sorrindo. Vai descansar. E amanhã? Amanhã você liga para Laura. Promete? Prometo. E Gabriel, agradeça a ele. Ele fez em 5 minutos o que você levou 5 dias. Eduardo acenou e saiu. No corredor encostou na parede e deixou mais lágrimas caírem. Mas não eram apenas de dor. Eram de alívio, conexão, uma segunda chance. Na manhã seguinte, Eduardo acordou no sofá do escritório. O sol entrava pelas janelas e, pela primeira vez em anos, sua mente estava clara. Vozes vinham da cozinha. Ele foi até lá e encontrou Carmen preparando café enquanto Gabriel comia torrada. Quando Gabriel o viu, ficou cauteloso. A memória do grito ainda fresca. Eduardo se ajoelhou na frente dele. Gabriel, preciso te pedir desculpas. Eu gritei com você e isso foi errado, você não merecia. Gabriel piscou surpreso. Tá tudo bem, tio. Não, não está. E tem mais. Eduardo fez uma pausa. Você viu os números no cofre, a etiqueta. Você tentou me contar, mas eu não escutei. Tinha uns números, 150885. Era o dia que eu nasci. O dia que meu pai foi mais feliz. Estava ali o tempo todo, e eu não vi porque estava procurando pela coisa errada. O que você estava procurando? Dinheiro, muito dinheiro. Mas sabe o que tinha no cofre? Eduardo tirou a foto do bolso. Uma foto. Só isso. Meu pai quando era jovem, me segurando quando eu era bebê. Eduardo passou o dedo sobre a imagem. E sabe o que aprendi? Que as coisas mais importantes da vida não têm preço. Amor, família, momentos juntos. Essas são as coisas que realmente importam. Gabriel pensou sobre isso. Igual quando minha vovó me dá abraço. Eduardo sorriu. Exatamente igual. Então você ganhou? Sabe, eu acho que sim, mas não da forma que esperava. Carmen, ouvindo tudo enquanto cozinhava, limpou discretamente uma lágrima. Em 15 anos, era a primeira vez que via Eduardo realmente conectar com alguém. Senhor Eduardo, o senhor precisa comer. Quando foi a última vez? Eduardo pensou. Honestamente? Não lembro. Ele sentou à mesa da cozinha, algo que nunca fazia, sempre comia sozinho no escritório, e comeu os ovos que Carmen preparara. Gabriel tagarelava sobre desenhos, amigos, carrinhos. E Eduardo apenas escutou. Realmente escutou. Estava presente completamente. Gabriel, Eduardo disse depois. Como você é tão feliz o tempo todo? Gabriel ficou confuso. Eu não sei.
Eu só sou. Mas você não tem videogame, não mora numa casa grande. Mas eu tenho a vovó. E a vovó me ama. E eu tenho comida e minha cama e meus carrinhos, isso é legal. A simplicidade disso foi como um tapa na cara de Eduardo. Eu tenho a vovó. E a vovó me ama. Depois do café, Eduardo cancelou todas as reuniões da semana, delegou responsabilidades, ligou para o sócio dizendo que precisava de tempo. Tudo bem, Eduardo, você nunca tira folga. Exatamente. E é por isso que preciso tirar agora. Quando terminou, Eduardo visitou o pai. Roberto estava mais fraco, mas seus olhos brilharam quando Eduardo entrou. Bom dia, filho, você parece diferente. Me sinto diferente. Eduardo sentou. Fiz algo esta manhã que nunca faço. Tomei café da manhã de verdade. Pedi desculpas para Gabriel e vou fazer algo que não faço há muito tempo. O quê? Vou ver Laura no aniversário dela essa semana, se ela me deixar. O sorriso de Roberto cresceu. Eduardo, isso é exatamente o que eu esperava. Eu tenho medo, pai. Medo que seja tarde. Que ela me odeie. Talvez seja tarde para algumas coisas, mas nunca é tarde para tentar. Você vai errar. Ela pode não perdoar imediatamente, mas se você continuar presente, eventualmente ela vai ver que você mudou. Eduardo segurou a mão do pai. Obrigado por me forçar a ver. Era meu último trabalho como pai. Minha última chance de te ensinar algo útil. Eles conversaram por horas. Sobre memórias, sobre arrependimentos, sobre esperança. Conte sobre Laura, Roberto pediu. Como ela é? E Eduardo falou. Sobre a filha que mal conhecia, mas queria conhecer. Sobre sua paixão por arte, sobre arquitetura, sobre seus sonhos. Ela parece maravilhosa, Roberto disse. É, e eu perdi quase tudo. Mas vou tentar recuperar o que posso. Quando Eduardo saiu, sentiu esperança. Real, genuína esperança de conexão, de segundas chances, de redenção. 3 dias depois, era o aniversário de Laura. Eduardo acordou com borboletas no estômago, uma sensação que não tinha há anos. Estava mais nervoso do que em qualquer negociação importante da carreira. Ele escolheu roupas com cuidado, nada muito formal. Não queria parecer uma reunião de negócios. Camisa azul clara, calça jeans, simples, presente, humano. Antes de sair, visitou o pai. Roberto estava muito mais fraco. As últimas noites tinham sido difíceis. Pai, vou ver Laura agora. Os olhos de Roberto se iluminaram. Que roupa escolheu? Eduardo sorriu da pergunta. Camisa azul, jeans. Bom, seja você mesmo. Eu tenho tanto medo. Eu sei, mas o medo é bom. Significa que algo importa para você. Quando paramos de sentir medo, paramos de nos importar. Você sentia medo? Com você? Sempre. Toda vez que você me olhava esperando algo, aprovação, amor, eu sentia medo. Medo de não ser suficiente. E esse medo me paralisou. Me fez recuar para onde era seguro. Trabalho, dinheiro, coisas que eu controlava. E agora? Agora não tenho medo, porque já falhei e sobrevivi. E se tiver sorte, tenho uma segunda chance de acertar. Eduardo segurou a mão do pai. Obrigado por essa chance. Vai ser um bom pai. Melhor que eu. Eduardo beijou a testa do pai. Primeira vez em décadas. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filho. Sempre amei. Só não soube mostrar. A casa de Beatriz ficava em Pinheiros. Eduardo estacionou e ficou no carro por 5 minutos, respirando, tentando acalmar os nervos. Finalmente saiu com o presente, um kit profissional de desenho, e o cartão que ele e Gabriel fizeram. Tocou a campainha. Cada segundo pareceu eternidade. A porta abriu. Beatriz, 40 anos, cabelos castanhos com fios brancos, olhos verde claros que uma vez o amaram e depois se decepcionaram. Ela estava diferente. Mais leve, mais feliz. Eduardo, você veio. Eu disse que viria. Sim, mas você sempre dizia muitas coisas. A crítica doeu porque era verdade. Eu sei. Você tem todo o direito de não acreditar, mas estou aqui.
E vou continuar aparecendo, se você deixar. Beatriz estudou seu rosto, procurando sinceridade. Desta vez, encontrou algo diferente. Vulnerabilidade, medo genuíno, esperança. Laura está no quarto, segunda porta à direita. E Eduardo, se você a magoar de novo, se desaparecer como sempre fez, nunca mais terá essa chance. Entendo. E não vou desaparecer. Nunca mais. Vamos ver. Ela abriu a porta. Eduardo caminhou pelo corredor. As paredes tinham fotografias. Laura em várias idades. Eventos escolares, viagens, apresentações. E Eduardo não estava em nenhuma delas. Cada foto era uma lembrança dolorosa de tudo que perdeu. Parou na segunda porta. Ouvia música baixinho, som de lápis sobre papel. Respirou fundo 3 vezes. Bateu suavemente. Pode entrar, mãe. Eduardo abriu devagar. Laura estava na cama, cercada por cadernos de desenho. Ela tinha 17 anos agora. Quase uma mulher. Cabelos castanhos como a mãe. Mas os olhos eram dele, cinza azulado. Quando ela levantou os olhos e o viu, passou por emoções rápidas. Confusão, reconhecimento, choque, depois raiva e dor. O lápis caiu de sua mão. Oi, Laura, Eduardo disse, voz fraca. Laura ficou imóvel por 3 segundos. Lentamente fechou o caderno. Oi. A palavra saiu seca, fria. Eduardo deu um passo hesitante. Seu aniversário. Trouxe um presente. E um cartão. Laura não se moveu para pegar. Você lembrou que faço aniversário hoje? Sim. Depois de perder os últimos quantos? Eduardo sentiu a facada. 15. Perdi 15 aniversários. Você estava contando. Laura, eu... Por que você está aqui? A pergunta veio cortante. Ela se levantou, cruzando os braços defensivamente. Sério, por que agora? Depois de todos esses anos de não ligar, por que está aqui agora? Eduardo colocou o presente em uma cadeira. Ficou exposto, vulnerável. Porque meu pai está morrendo. Câncer terminal. Dias, no máximo. E isso me fez perceber que eu estava morrendo também. Não fisicamente, mas por dentro. Virei uma versão vazia de mim, e você estava pagando o preço. Laura riu amargamente. Seu pai? Claro, tinha que ser sobre ele, nunca sobre mim. Não, você tem todo o direito de estar brava. Eu sei que tenho. A explosão veio de repente, anos de mágoa jorrando. Você sabe quantas vezes esperei você aparecer? Quantas apresentações olhei para a plateia procurando você? Quantas vezes desenhei algo pensando, talvez dessa vez ele vai querer ver? Lágrimas desceram por seu rosto. Ver aquilo foi mais doloroso do que Eduardo imaginou possível. E você nunca estava lá. Nunca. Sempre tinha algo mais importante. Sempre. Eu nunca fui suficiente para você parar e me ver. Você sempre foi suficiente, Eduardo disse, voz quebrando. Sempre. Desde o dia que nasceu. Eu que não fui. Eu que falhei, completa, miseravelmente. E agora vem aqui com um presente e um cartão e acha que conserta tudo? Não, não acho que isso conserta nada. Não posso voltar no tempo. Não posso estar nas apresentações que perdi, nos aniversários que ignorei. Ele deu mais um passo. Mas, Laura, não vim pedindo perdão instantâneo. Vim pedindo uma chance. Apenas uma chance. Uma chance de começar a tentar ser o pai que você sempre mereceu. E nunca teve. Por quê? Porque seu pai está morrendo e você se sentiu culpado? Sim, foi isso que me acordou. Meu pai criou um teste, um cofre com senha. Disse que dentro tinha 100 milhões. Passei dias obcecado, não dormi, não comi. Gastei fortunas em especialistas. Laura estava ouvindo agora, curiosa apesar da dor. Um menino de 5 anos viu a resposta em segundos, porque não estava procurando milhões, estava apenas olhando. Quando abri o cofre, sabe o que tinha? Laura balançou a cabeça. Uma foto. Apenas uma foto do meu pai me segurando o bebê. No verso, o dia mais feliz da minha vida. O dia que você nasceu. Perdoe-me por esquecer. Eduardo tirou a foto e mostrou. Laura se aproximou um passo para ver. Não havia 100 milhões.
Havia apenas essa memória. Prova de que uma vez, antes de tudo, havia apenas um pai e filho. E aquilo era o mundo inteiro. Ele guardou a foto. E entendi que estou fazendo exatamente o mesmo com você, perdendo minha filha da mesma forma. Você demorou muito para perceber, Laura disse baixinho. Eu sei, e não tenho desculpa. Mas, Laura, meu pai me ensinou que nunca é tarde para tentar, para mudar. E se para nós já for tarde? Então, pelo menos tentei, mas eu espero que não seja, porque quero te conhecer. A pessoa real que você é, suas paixões, sonhos, medos. Quero fazer parte da sua vida se você deixar. Lágrimas ainda caíam de Laura, mas havia algo mais agora. Possibilidade? Eu te odeio, ela disse, voz quebrada, sem agressividade. Por não estar lá, por todas as vezes que chorei, por fazer a mamãe sofrer, por nos fazer sentir que não éramos importantes. Eu sei, e mereço esse ódio. Mas, Laura soluçou, você é meu pai, e eu queria que você me visse, que se importasse. Eu sempre me importei, estava apenas cego, e isso é culpa minha. Só minha, nunca sua. Silêncio pesado. Laura pegou o cartão, abriu com mãos trêmulas, leu, viu os desenhos de Gabriel. Você fez isso? Escrevi cada palavra. Gabriel, um menino de 5 anos, me ajudou a decorar. Laura olhou por mais tempo. Abriu o presente. O kit profissional de desenho. Seus olhos se encheram de lágrimas. Como você sabia que desenho? Sua mãe contou. E eu queria dar algo que mostrasse que vejo você. Quem você realmente é. Laura abraçou o kit. E então, surpreendentemente, abraçou Eduardo. Não foi um abraço completo. Foi rápido, tentativo, hesitante, mas foi real. Não me decepcione de novo, ela sussurrou. Por favor, não aguento ser decepcionada de novo. Eduardo a abraçou cuidadosamente. Vou tentar muito não decepcionar. E Laura, se eu errar porque vou errar, me avise, me deixe tentar consertar. Eles se separaram. Laura limpou o rosto. Você quer ficar para o jantar? Vai ser só eu e a mãe. Nada especial. Eu adoraria, Eduardo disse. O jantar começou estranho. O tipo de estranheza quando pessoas que deveriam ser próximas são estranhas. Beatriz cozinhou lasanha. Os 3 sentaram à mesa pequena. As primeiras conversas foram superficiais. Tempo, rosas no jardim, vizinhos. Mas, gradualmente, as conversas ficaram reais. Laura falou sobre escola, sobre arte, sobre querer estudar arquitetura na USP. Beatriz contou sobre seu trabalho como terapeuta. Eduardo compartilhou sobre os últimos dias com Roberto, sobre o cofre, sobre Gabriel. Seu avô, Eduardo disse, gostaria muito de te conhecer. Laura ficou quieta. A mãe disse que ele está muito doente. Está. Tem pouco tempo. Mas ele adoraria te ver. Laura olhou para Beatriz, que acenou encorajadoramente. Eu quero. Quero conhecer meu avô antes que seja tarde. Eduardo sentiu gratidão intensa. Obrigado. Isso vai significar muito. Para ele e para mim. Depois do jantar, Eduardo ajudou a limpar. Algo que claramente surpreendeu Beatriz. Eles trabalharam em silêncio confortável. Beatriz, Eduardo disse, eu nunca pedi desculpas de verdade. Pelo casamento, por como fui, por te fazer carregar tudo sozinha. Beatriz parou de lavar um prato. Eduardo... Não, deixa eu falar. Você merecia um marido presente, um pai para nossa filha, e eu falhei nos 2 papéis. Você carregou tudo, financeiramente depois que me recusei a ajudar mais, emocionalmente sempre, criando Laura praticamente sozinha. E você fez um trabalho incrível. Ela é maravilhosa, e é porque você foi incrível. Lágrimas encheram os olhos de Beatriz. Obrigada. Você não sabe quanto tempo esperei ouvir isso. E sinto muito que tenha esperado tanto. Beatriz enxugou o rosto. Eduardo, eu não sei se algum dia vamos ser amigos de verdade. Mas pelo bem da Laura, eu espero que você realmente tenha mudado. Ela merece um pai presente. Ela merece. E vou tentar ser esse pai.
Quando Eduardo foi embora, Laura o parou na porta. Pai, você realmente vai continuar vindo? Vou, prometo. E se algo acontecer e eu não puder, vou avisar antes. Nunca mais vou simplesmente não aparecer. Tá bom. Então, até amanhã? Para visitar o vovô? Até amanhã. Eduardo voltou para casa com o coração mais leve. Não tinha sido perfeito. Laura ainda estava machucada, mas era um começo. Carmen estava acordada tomando chá. Como foi? Difícil, doloroso. Mas bom, ela vai vir amanhã conhecer o pai. Carmen sorriu. O senhor Roberto vai adorar. Eduardo subiu. A enfermeira disse que Roberto tinha passado um dia ruim, mas estava acordado. Pai, como foi? Ela me odiou um pouco. Chorou muito, mas me deu uma chance e vai te ver amanhã. Mesmo no escuro, Eduardo viu o sorriso de Roberto. Minha neta. Finalmente vou conhecer minha neta de verdade. Laura, ela desenha, é artista e é incrível. Igual a avó dela. Sua mãe desenhava também. Não sabia. Tinha um caderno. Guardei depois que ela morreu. Nunca consegui olhar sem doer. Está no armário da sala. Você deveria dar para Laura. Pai, isso é... Não vou precisar mais. E ela merece ter algo da avó que nunca conheceu. Eduardo sentiu lágrimas. Obrigado. Ela vai amar. Silêncio. Então Roberto disse: Você fez bem, filho. Deu o primeiro passo. Agora é só continuar. Vou, prometo. Estou orgulhoso de você. Demorou, mas você entendeu. No dia seguinte, Laura veio com Beatriz. Eduardo as recebeu na porta. Gabriel estava na sala com Carmen. O menino olhou para Laura com curiosidade. Oi, você é a filha do tio Eduardo? Laura sorriu. Sou. E você é? Gabriel, eu ajudei a fazer seu cartão. Gostou dos desenhos? Adorei. Foram os melhores. Eduardo levou Laura para ver Roberto. Ela estava nervosa. Pai, tem alguém aqui para te ver. Pode entrar. Laura entrou devagar. Roberto estava muito pálido, muito magro, mas seus olhos brilharam quando a viu. Laura, minha menina, você cresceu tão linda. Laura se aproximou. Sinto muito que não nos vimos mais cedo. Eu também. Mas você está aqui agora, e isso é o que importa. Roberto estendeu a mão e Laura a segurou. Me conta tudo. Seus sonhos, seus planos. E Laura falou por 1 hora. Sobre arte, arquitetura, seus projetos, seus sonhos. Roberto ouvia cada palavra com atenção total, fazendo perguntas e encorajando. Você tem o caderno da sua avó, Roberto disse. Eduardo, pega para ela. No armário da sala, caixa verde. Eduardo encontrou o caderno, antigo, capa de couro. Levou para Laura. Ela o abriu. Página após página de desenhos lindos, paisagens, retratos, arquitetura, tudo feito à mão. Isso é... Laura estava sem palavras. É incrível. Era sua avó. Ela teria adorado te conhecer. Adorado ver que você herdou o talento dela. Laura abraçou o caderno, chorando. Obrigada, vovô. Vou guardar para sempre. Conversaram até Roberto ficar cansado. Laura beijou sua testa. Eu te amo, vovô, mesmo tendo te conhecido há tão pouco tempo. Eu também te amo. E Laura, cuida do seu pai. Ele está tentando. Dá uma chance a ele. Eu vou. Naquela noite, Roberto piorou drasticamente. A enfermeira chamou médicos, mas não havia mais nada a fazer. Eduardo ficou ao lado a noite toda, segurando a mão do pai. Às 4h37 da manhã, Roberto abriu os olhos uma última vez. Eduardo? Estou aqui, pai. O cofre, você entendeu? Entendi. A senha era o dia que nasci. E dentro, a foto nos lembrando de quando éramos apenas pai e filho. Antes de tudo mais. Roberto sorriu fracamente. Eu sabia que você ia entender. Obrigado, pai. Por tudo. Por me ensinar. Melhor tarde que nunca. A respiração ficou mais superficial. Te amo. Filho, eu também te amo, pai. Roberto fechou os olhos, ainda sorrindo, e sua respiração ficou mais lenta. E então parou.
Eduardo ficou segurando a mão de seu pai. Junto com a dor, havia gratidão, paz e determinação de viver honrando as lições aprendidas. 6 meses depois. A manhã de março chegou ensolarada. Eduardo estacionou em frente à casa em Pinheiros que agora visitava 3 vezes por semana, sem falta. Laura saiu correndo antes dele bater na porta. Pai, você não vai acreditar. Ela segurava um papel, olhos brilhando. Viu o que foi? Passei na USP, arquitetura. Eduardo a pegou e girou no ar, ambos rindo. Eu sabia. Beatriz apareceu sorrindo. Nos últimos 6 meses, a relação entre Eduardo e sua ex tinha se curado. Eles nunca voltariam a ser um casal, mas eram amigos agora. Copais, pessoas que se respeitavam. Vamos comemorar, Eduardo anunciou. Aquele restaurante italiano que você ama. Hoje. Meu convite. Pode chamar a vovó Carmen e o Gabriel? Laura perguntou. Eles são parte da família também. Eduardo sorriu. Claro. A mansão no Jardim Europa tinha mudado. Eduardo ainda morava lá, mas transformara o lugar. O escritório onde o cofre ficava, agora sempre aberto, tinha se tornado espaço de arte. Laura vinha aos fins de semana desenhar. As paredes estavam cobertas com trabalhos dela. O resto da mansão fora parcialmente convertido. Eduardo criara o Instituto Roberto Almeida, Valores que não têm preço. Uma organização sem fins lucrativos, oferecendo bolsas de estudo para crianças de baixa renda interessadas em artes e arquitetura. Carmen trabalhava lá agora como coordenadora administrativa. Ela e Gabriel tinham se mudado para o apartamento que Eduardo comprara, mas visitavam frequentemente. Gabriel, com 6 anos, estava na primeira série, toda a educação paga até a universidade. No restaurante italiano, Eduardo levantou sua taça de água. Tinha parado completamente de beber. Um brinde, ele disse, olhando para Laura, Beatriz, Carmen, Gabriel. Há 6 meses, eu era um homem vazio, rico em dinheiro, pobre em tudo que importa. Meu pai, nos últimos dias, me deu um presente. Não os 100 milhões prometidos, porque nunca existiram, mas algo mais valioso. O quê? Gabriel perguntou. Uma segunda chance. Uma chance de ver o que realmente importa. De entender que verdadeiros tesouros não podem ser trancados em cofres. São as pessoas que amamos, os momentos que compartilhamos. Eduardo olhou para Laura, minha filha, que me deu uma segunda chance generosamente. Para Carmen, uma mulher sábia que mostrou que dignidade não tem nada a ver com dinheiro. Para Gabriel. E um menino de 5 anos que ensinou que as soluções mais simples são as certas. Então brindo ao meu pai, Roberto Almeida, que errou muito, mas no final acertou onde importava, que me ensinou, nunca é tarde para mudar. Todos brindaram. Naquela noite, Eduardo voltou para casa. Foi ao escritório onde o cofre estava. Dentro, tinha colocado novas memórias, fotos dele e Laura na sorveteria, desenho de Gabriel da nova família, bilhete de Beatriz, obrigada por tentar, programa da formatura de Carmen. Eduardo pegou a foto original, Roberto segurando ele bebê. Consegui, pai, ele disse. Demorou, mas consegui. Entendi sua mensagem. Estou vivendo diferente agora. Colocou a foto de volta, mas não fechou o cofre. Nunca mais fecharia, porque as melhores coisas não devem ser trancadas. Devem ser compartilhadas. O telefone tocou. Era Laura. Pai, você pode vir amanhã me ajudar a escolher material para a faculdade? Eduardo sorriu. Claro, que horas? 10? Eu estou lá. E Laura? Obrigado. Por quê? Por me dar essa chance, por deixar eu ser seu pai. Pausa. Obrigada a você, pai. Por finalmente aparecer. Eduardo desligou. Olhou ao redor do escritório. Arte de Laura nas paredes. Cofre aberto com memórias. Janela mostrando São Paulo lá fora. Ele tinha dinheiro, tinha sucesso, mas agora tinha algo mais. Família, amor, propósito. E isso era o verdadeiro tesouro que seu pai queria que encontrasse. Não em conta bancária, não em propriedades, em cada abraço de Laura, cada risada de Gabriel, cada sorriso de Carmen, cada memória nova.
O cofre guardara uma foto por 40 anos. Mas o legado de Roberto não estava na foto. Estava no que ela representava. Uma promessa. Nunca é tarde para mudar. Uma lição. As coisas mais valiosas não têm preço. Um lembrete. No final, o que fica não é quanto você ganhou, mas quanto você amou. E Eduardo finalmente tinha aprendido. 3 anos depois do falecimento de Roberto, a tarde de setembro chegou quente em São Paulo, exatamente como tinha sido 3 anos atrás, quando tudo começou. Eduardo estava no escritório da mansão, que agora era principalmente usado pelo Instituto Roberto Almeida, organizando documentos para uma reunião com novos doadores quando seu celular tocou. Era Laura. Pai? A voz dela estava estranha, emocionada de uma forma que ele não conseguia identificar. Você está ocupado agora? Nunca estou ocupado demais para você, meu amor. O que foi? Está tudo bem? O coração de Eduardo acelerou. Nos últimos 3 anos, ele tinha aprendido a diferenciar os tons de voz da filha, mas esse era novo. Está tudo bem. Na verdade, está mais que bem. Eu preciso te ver. Posso ir aí? Ou você pode vir aqui? Eu vou aí. Chego em 20 minutos. Eduardo guardou os papéis rapidamente. Antes de sair, passou pelo escritório onde o cofre ainda estava, sempre aberto, agora uma espécie de relicário familiar. Dentro, as memórias tinham se multiplicado. Fotos de Laura em sua formatura, de Gabriel recebendo prêmios na escola, de jantares em família, de viagens que fizeram juntos. Ele pegou a foto original, Roberto segurando ele bebê, e a segurou por um momento. Pai, ele sussurrou para a imagem. Não sei o que Laura quer me contar, mas obrigado por me ensinar a estar presente para esses momentos. Colocou a foto de volta com cuidado reverente e saiu. 25 minutos depois, o trânsito da Rebouças estava impossível. Eduardo estacionou em frente à pequena casa em Pinheiros, mas desta vez notou algo diferente. Havia um carro que ele não reconhecia estacionado ali. Um Civic azul escuro, bem cuidado, mas claramente usado. Laura abriu a porta antes mesmo dele bater. Ela estava com 20 anos agora, no 3º ano de arquitetura, e tinha se tornado uma mulher linda e confiante. Mas neste momento, parecia uma menina de novo, nervosa, excitada, com um brilho especial nos olhos. Oi, pai. Ela o abraçou apertado, mais apertado que o normal. Oi, meu amor. Pelo telefone você me deixou preocupado. O que aconteceu? Laura se afastou, mordendo o lábio inferior. Um hábito que tinha quando estava nervosa. Não aconteceu nada ruim, prometo. É algo grande, importante. E eu precisava te contar pessoalmente. Tá me assustando aqui. Entra. Tem alguém que quero que você conheça. Eduardo entrou na sala e ali, sentado no sofá de forma um pouco desconfortável, estava um jovem que parecia ter uns 22 ou 23 anos. Cabelos castanhos claros, olhos verdes, usando uma camisa social simples, mas bem passada, e calça jeans. Ele se levantou imediatamente quando Eduardo entrou, estendendo a mão com um sorriso nervoso. Senhor Almeida, é uma honra conhecê-lo. Meu nome é Daniel. Daniel Ferreira. Eduardo apertou a mão dele, firme, respeitosa, enquanto seu cérebro trabalhava rapidamente tentando entender. Laura tinha mencionado amigos da faculdade, grupos de estudo, mas nunca um nome que se destacasse. Nunca um Daniel que merecesse uma ligação urgente e uma visita. A menos que... Ele olhou para Laura, que estava ao lado de Daniel, e de repente Eduardo viu. A forma como ela olhava para o rapaz. A forma como Daniel se posicionava protetoramente perto dela sem tocar, respeitoso, mas claramente presente. A forma como os dois trocavam olhares rápidos, comunicando silenciosamente. Pai, Laura disse, sua voz suave, mas firme. O Daniel é... Bem, ele é meu namorado. A gente está junto há 7 meses. E eu queria que você conhecesse ele oficialmente. 7 meses. Laura tinha um namorado há 7 meses e ele não sabia. O velho Eduardo,
O Eduardo de 3 anos atrás teria sentido raiva por não ter sido informado, por estar fora do loop, por não estar no controle. Mas o Eduardo de agora sentiu algo diferente. Sentiu orgulho, porque Laura tinha construído uma vida própria, tinha feito escolhas, tinha esperado o momento certo para compartilhar algo importante. E o fato de que ela queria que ele conhecesse, que considerava isso importante o suficiente para uma ligação especial. 7 meses, Eduardo repetiu e então sorriu. Deve ser sério, então. Laura pareceu surpresa com a reação calma. É muito sério, pai. Por isso eu queria fazer isso direito. Não esconder. Você está bravo? Bravo? Eduardo balançou a cabeça. Não, meu amor. Estou honrado que você quis me apresentar, que isso importa para você. Ele olhou para Daniel. E você, Daniel? Conta para mim sobre você. O que você faz? Daniel relaxou visivelmente. Eu estou no último ano de engenharia civil na Poli-USP, senhor. E trabalho meio período num escritório de projetos estruturais. Conheci a Laura numa palestra sobre arquitetura sustentável no ano passado. Ele estava apresentando um projeto sobre estruturas ecoeficientes. Laura complementou, seu rosto se iluminando. E eu fiquei fascinada com a forma como ele pensava sobre construção. Foi uma conexão instantânea. Eduardo gesticulou para o sofá. Senta, Daniel. Vamos conversar. Os 3 se sentaram. Laura e Daniel lado a lado no sofá. Eduardo na poltrona em frente. E então, pela primeira vez em sua vida, Eduardo fez algo que seu próprio pai nunca tinha feito. Ele genuinamente conheceu alguém importante na vida de seu filho. Me conta sobre sua família, Daniel. Minha mãe é professora de matemática numa escola estadual em Santo André, onde a gente mora. Meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12 anos, acidente de trabalho. Mas minha mãe sempre fez de tudo para me dar educação boa. Estudei em escola pública, mas ela me colocou em curso preparatório para o vestibular trabalhando horas extras. Havia orgulho óbvio na voz de Daniel. Sua mãe parece ser uma mulher incrível. Ela é minha heroína. Daniel olhou para Laura. Assim como o senhor é da Laura. Ela fala muito do senhor. De como o senhor mudou, de como está presente agora. Eduardo sentiu um nó na garganta. Eu não sei se mereço ser chamado de herói. Eu passei muitos anos errando antes de começar a acertar. Mas o senhor começou a acertar, Laura disse suavemente, e continua acertando, todo dia. Isso é o que importa. Daniel se inclinou para a frente. Senhor Almeida, eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas quero que o senhor saiba. Eu respeito muito a Laura, muito mesmo. Ela é a pessoa mais incrível que já conheci. Talentosa, inteligente, gentil. E eu prometo que vou sempre tratá-la com o respeito e o amor que ela merece. Houve um silêncio. Eduardo olhou para esse jovem que claramente amava sua filha, que tinha vindo aqui nervoso, mas determinado a fazer a coisa certa, a pedir aprovação, não porque precisava legalmente, mas porque importava emocionalmente. Daniel, Eduardo disse finalmente, você trabalha e estuda ao mesmo tempo? Sim, senhor. Trabalho de manhã, aula à tarde e à noite. É puxado, mas necessário. Preciso ajudar minha mãe e pagar parte dos meus custos. E seus planos após a formatura? Quero trabalhar com construção sustentável, especificamente com habitação popular ecoeficiente. Tem muita tecnologia boa que poderia tornar casas populares mais baratas e sustentáveis, mas falta implementação em escala. Eduardo assentiu lentamente. E a Laura? Como ela se encaixa nesses planos? Daniel olhou para Laura, pegou sua mão. Laura é parte de todos os meus planos, senhor. A gente quer trabalhar juntos um dia. Ela com arquitetura, eu com engenharia estrutural. Criar projetos que fazem diferença real. E você já conheceu a mãe da Laura? A Beatriz? Laura riu. Sim, pai. Eles já se conhecem há 3 meses. A mamãe adorou ele. Disse que ele tem energia boa. Sua mãe sempre foi boa juíza de caráter, Eduardo admitiu. Ele ficou quieto por um momento, e então algo clicou na cabeça dele.
Daniel, você mora em Santo André, trabalha de manhã, estuda à tarde e noite e ainda arruma tempo para namorar a Laura do jeito certo. Isso exige muita disciplina. Eu aprendi com minha mãe, senhor. Ela sempre disse, as coisas importantes da vida exigem esforço. Não existe atalho para fazer algo direito. Eduardo sorriu. Esse garoto podia ser jovem, podia não ter dinheiro, mas tinha algo muito mais valioso: caráter. Daniel, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro, senhor. Você ama minha filha? Daniel não hesitou nem um segundo. Com todo o meu coração, senhor. Ela é minha pessoa. Laura tinha lágrimas nos olhos agora, apertando a mão de Daniel. Eduardo se levantou, foi até o sofá e estendeu a mão para Daniel, que se levantou também. Então você tem minha bênção, e mais que isso, você tem meu respeito. Qualquer homem que trabalha duro, honra sua família e trata minha filha bem, é alguém que eu quero conhecer melhor. Daniel apertou sua mão, claramente emocionado. Obrigado, Sr. Almeida. Isso significa muito. Laura se levantou e abraçou Eduardo. Obrigada, pai. Eu estava tão nervosa. Eu não sabia como você ia reagir. Há 3 anos, Eduardo admitiu, eu provavelmente teria reagido mal. Teria investigado o histórico financeiro dele, questionado intenções, sido protetor do jeito errado. Mas seu avô me ensinou algo importante. As coisas mais valiosas não têm preço. E pelo que vejo, você encontrou algo valioso. Eles passaram as próximas 3 horas conversando. Eduardo ouviu histórias sobre como Laura e Daniel se conheceram, sobre os planos deles para o futuro, sobre desafios e esperanças. Em determinado momento, Beatriz chegou em casa do trabalho e sorriu ao ver todos juntos. Eduardo, você finalmente conheceu o Daniel. Finalmente, Eduardo concordou. Aí entendo por que você aprovou. Beatriz preparou o café e eles continuaram conversando. Era uma coisa tão simples, tão normal, famílias se conhecendo, conversando, conectando. Mas para Eduardo era extraordinário, porque era exatamente o tipo de momento que ele teria perdido completamente 3 anos atrás. Quando estava escurecendo e Daniel precisava ir embora, tinha aula às 19 horas, Eduardo o acompanhou até o carro. Daniel, Eduardo disse quando estavam sozinhos, posso te fazer um favor? Claro, senhor. Pare de me chamar de senhor. Me chama de Eduardo. Senhor me faz sentir velho demais. Ele sorriu. E segundo, eu sei que você trabalha e estuda e tem 1000 compromissos, mas não deixe isso te impedir de estar presente para Laura. Ela merece presença, não apenas promessas. Eu aprendi isso da pior forma possível. Eu não vou deixar, Daniel prometeu. E Eduardo, obrigado por me receber bem, por não me julgar pela minha situação financeira ou por qualquer outra coisa. Eu sei que o senhor, desculpa você, poderia facilmente ter sido diferente. Eu fui diferente uma vez, e quase perdi tudo por causa disso. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Eles se apertaram as mãos novamente, e desta vez foi mais caloroso, mais real. Quando Daniel entrou no carro e foi embora, Eduardo voltou para dentro. Laura estava esperando na porta, mordendo o lábio nervosamente. Então, o que você realmente achou? Eduardo abraçou sua filha. Acho que você escolheu bem. Ele é um bom homem, trabalhador, respeitoso e claramente apaixonado por você. E sabe o que mais? O quê? Ele me lembra alguém. Quem? Carmen, Gabriel. Pessoas que não têm muito financeiramente, mas são ricas nas coisas que realmente importam. Caráter, trabalho duro, amor genuíno. Laura começou a chorar. Lágrimas felizes. Eu tinha tanto medo que você não aprovasse, que você fosse, sei lá, ser o pai rico preconceituoso que só se importa com status. Eu fui esse pai uma vez, por tempo demais, mas não sou mais. Eduardo limpou as lágrimas dela com o polegar. E Laura, obrigado. Por quê? Por me incluir nessa parte da sua vida. Por considerar minha opinião importante o suficiente para fazer isso. Você não precisava. Você tem 20 anos, é adulta.
Poderia simplesmente viver sua vida. Mas você escolheu me incluir. E isso significa tudo para mim. Você é meu pai. Claro que sua opinião importa. Mais tarde naquela noite, Eduardo estava de volta na mansão. Foi até o escritório, até o cofre aberto. Ele pegou a foto de Roberto segurando ele bebê. Aquela foto que tinha começado tudo. Pai, ele disse em voz alta para o escritório vazio, conheci o namorado da Laura hoje. Um rapaz bom, trabalhador, sem dinheiro, mas rico em caráter. E sabe o que fiz? Silêncio, claro. Mas Eduardo podia jurar que sentia a presença do pai ali. Eu o recebi bem. Não investiguei seu histórico financeiro. Não questionei se ele era bom o suficiente, baseado em coisas superficiais. Apenas conheci ele como pessoa. E aprovei porque vi o que realmente importava. Ele ama minha filha e a trata com respeito. Eduardo colocou a foto de volta cuidadosamente. E isso, pai, é graças a você. Graças àquela lição do cofre. Porque você me ensinou que valor real não tem nada a ver com dinheiro em banco. Tem a ver com quem você é quando ninguém está olhando. Com como você trata as pessoas, com o amor que você dá e recebe. Ele fechou os olhos por um momento, lembrando daquele dia 3 anos atrás. O desespero, a obsessão, a revelação, a transformação. O cofre estava vazio de dinheiro, Eduardo sussurrou, mas cheio da coisa mais valiosa do mundo, uma segunda chance. E eu não desperdicei essa chance, pai. Eu não desperdicei. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Laura. Obrigada por hoje, pai. Por ser incrível. Por ter mudado. Por estar presente. Eu te amo muito. Eduardo sorriu, lágrimas nos olhos e digitou de volta. Eu que te agradeço, minha filha. Por me dar a chance de ser o pai que você sempre mereceu. Te amo mais que tudo. Ele guardou o celular e olhou mais uma vez para o cofre. Dentro, todas aquelas memórias preciosas. Do lado de fora, uma vida transformada. O verdadeiro tesouro nunca esteve trancado. Sempre esteve esperando para ser descoberto em cada momento presente, em cada conexão real, em cada escolha de amar ao invés de trabalhar, de estar ao invés de acumular. E Eduardo, graças ao último teste de seu pai, tinha finalmente aprendido a ver isso. 5 anos após o cofre. Gabriel tinha 10 anos agora e estava no 5º ano do ensino fundamental. Era uma manhã de sábado ensolarada, quando ele apareceu na mansão, que agora também servia como sede do instituto, com uma mochila pesada nas costas e uma expressão séria no rosto. Eduardo estava no jardim, regando as rosas que Carmen tinha plantado anos atrás, quando viu o menino chegando. Gabriel, que surpresa boa! Sua avó não me disse que você vinha hoje. Ela não sabe, Gabriel disse, parecendo um pouco culpado. Eu peguei o ônibus sozinho. Deixei um bilhete para ela dizendo onde estava. Eduardo franziu a testa, preocupado. Gabriel, você tem 10 anos. Não deveria andar sozinho de ônibus pela cidade sem... Eu sei. Mas eu precisava vir aqui. Precisava falar com você. Gabriel tirou a mochila e a colocou no chão. É importante. Eduardo desligou a mangueira e se ajoelhou na frente do menino. 5 anos haviam passado desde aquela noite em que Gabriel abriu o cofre. Mas Eduardo nunca esquecera o papel crucial que aquele garoto teve em sua transformação. Tá bom. Vamos entrar, tomar um suco e você me conta o que está acontecendo. Na cozinha, Eduardo preparou suco de laranja para os dois enquanto Gabriel se sentava à mesa, balançando as pernas nervosamente como costumava fazer quando era menor. Então, Eduardo disse sentando-se em frente a ele, conta para mim. O que é tão importante que te fez pegar ônibus sozinho? Gabriel respirou fundo. Tio Eduardo, você lembra do cofre? Aquele que eu abri quando era pequeno? Como eu poderia esquecer? Você mudou minha vida inteira naquele dia. Eu não entendi na época. Eu era só um bebê de 5 anos. Mas agora eu entendo. Gabriel tirou um caderno da mochila. Um caderno escolar simples, com capas de desenho animado. Na escola, a professora pediu para a gente escrever uma redação sobre o maior tesouro. E eu escrevi sobre você, sobre o cofre, sobre aquele dia. Eduardo sentiu um nó na garganta. Posso ler?
Gabriel empurrou o caderno pela mesa. Por isso eu vim. Queria te mostrar pessoalmente. Eduardo abriu o caderno na página marcada. A letra era infantil, mas caprichada, e havia alguns erros de ortografia que ele ignorou completamente, focando no conteúdo. O Maior Tesouro, por Gabriel Silva, 5º ano B. Quando eu tinha 5 anos, morei por alguns dias na casa de um homem muito rico. Ele era o patrão da minha avó. O nome dele era Senhor Roberto e ele estava muito doente. Um dia ele fez um desafio. Tinha um cofre trancado e ele disse que dentro tinha 100 milhões de reais. Quem abrisse ficava com tudo. O filho dele, o tio Eduardo, ficou obcecado. A professora me ajudou com essa palavra. Ele não dormia, não comia, só pensava no cofre. Eu era pequeno e não entendia nada de dinheiro. Mas uma noite eu acordei com sede e vi o cofre. Tinha uma etiqueta pequenininha do lado com números. 1508-1985. Eu não sabia o que significava, mas achei que podia ser importante. Girei a roda do cofre com aqueles números e ele abriu. Mas não tinha 100 milhões dentro. Só tinha uma foto velha do Sr. Roberto segurando um bebê. O bebê era o tio Eduardo. No verso da foto tinha uma mensagem dizendo que aquele foi o dia mais feliz da vida do Sr. Roberto. O dia que o filho nasceu. O tio Eduardo chorou muito quando viu. E depois daquele dia ele mudou. Ele era sempre nervoso e bravo e nunca tinha tempo para nada. Mas depois do cofre ele ficou diferente. Melhor. Mais feliz. Agora eu entendo o que o Sr. Roberto queria ensinar. O maior tesouro não é dinheiro. Não é ouro ou diamante ou carro ou casa grande. O maior tesouro é as pessoas que a gente ama. É estar presente com elas. É não deixar o trabalho roubar o tempo da família. Minha avó sempre diz, Gabriel, a gente não leva nada dessa vida a não ser o amor que a gente deu e recebeu. Eu acho que o Sr. Roberto queria que o filho dele aprendesse isso antes de ser tarde demais. O cofre tinha uma senha, 1508-1985. Mas a verdadeira senha era amor. Sempre foi. Fim. Quando Eduardo terminou de ler, tinha lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Ele fechou o caderno cuidadosamente e olhou para Gabriel, que o observava com aqueles olhos grandes e sinceros. Gabriel, Eduardo disse, a voz embargada, isso é perfeito. Você entendeu tudo. Tudo que meu pai tentava me ensinar. A professora disse que minha redação foi a melhor da turma. Ela até chorou um pouquinho quando leu. Gabriel sorriu com orgulho infantil. Mas eu queria te mostrar primeiro, porque a história é sobre você. Não, a história é sobre você também. Você foi o herói daquela história, Gabriel. Você viu o que eu não consegui ver. Você tinha 5 anos e foi mais sábio que um homem de 42. Eu só olhei para o lado do cofre, Gabriel disse modestamente. Não foi nada demais. Foi tudo demais. Eduardo se levantou, foi até o escritório e voltou com algo nas mãos. A foto. Aquela foto original do cofre. Vê isso? Essa foto mudou minha vida. E você foi quem me deu acesso a ela. Não os especialistas caros, não a tecnologia sofisticada. Você. Com seus olhos de criança que viam o simples, onde os adultos viam o complicado. Gabriel olhou para a foto com interesse renovado. O vovô Roberto parece feliz aqui. Ele era. Foi o dia mais feliz da vida dele. E ele passou os próximos 40 anos esquecendo disso, priorizando outras coisas. Eduardo colocou a foto na mesa entre eles. Mas no final ele lembrou, e me fez lembrar também. Tio Eduardo, Gabriel disse hesitante, posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Você é feliz agora, tipo, de verdade? Eduardo não respondeu imediatamente. Ele pensou sobre os últimos 5 anos, sobre o relacionamento reconstruído com Laura, sobre conhecer Daniel e aprovar o casamento deles, sobre o instituto que ajudava dezenas de crianças, sobre as refeições com Carmen e Gabriel, sobre finalmente ter uma vida que valia mais que uma conta bancária. Sabe, Gabriel, Eduardo disse finalmente, 5 anos atrás, se você me perguntasse isso, eu teria dito que sim, que eu era feliz. Mas era mentira. Eu era bem-sucedido, era rico, era respeitado. Mas não era feliz.
Hoje eu sou realmente feliz, e é graças a você em grande parte. Por que eu abri o cofre? Porque você me mostrou que a resposta estava na minha frente o tempo todo. Só precisava de alguém com olhos puros para ver. Gabriel sorriu. A professora deu 10 para minha redação. E disse que eu podia apresentar na feira cultural da escola mês que vem. Você vem ver minha apresentação? Eduardo sentiu o coração apertar de emoção. Há 5 anos ele teria dito, vou ver se consigo encaixar na agenda, e provavelmente não apareceria. Agora, eu não perderia por nada, me manda a data e o horário que eu marco na agenda. E Gabriel, posso levar a Laura e o Daniel? Eles vão adorar te ver apresentar. Os olhos de Gabriel se iluminaram. Pode, quanto mais gente melhor. Naquele momento, Carmen chegou claramente preocupada. Gabriel, você não pode sair sozinho sem avisar. Eu achei o bilhete e quase tive um ataque do coração. Desculpa, vovó, mas eu precisava mostrar para o tio Eduardo minha redação. Era importante. Carmen olhou para Eduardo, que assentiu. É verdade, Carmen, e valeu muito a pena. Seu neto é brilhante. Ele é mesmo, Carmen disse com orgulho, mas ainda séria. Mas, Gabriel, você promete nunca mais fazer isso? Me deixou preocupadíssima. Prometo, vovó. Eduardo se levantou. Deixa eu levar vocês de volta para casa. E a gente para tomar sorvete no caminho. O que acha? Pode. Gabriel pulou da cadeira empolgado. No carro, enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo com Carmen no banco do passageiro e Gabriel no banco de trás, Eduardo pensou sobre aquela redação. Sobre como um menino de 10 anos tinha capturado perfeitamente a essência de tudo que tinha acontecido. A verdadeira senha era amor. Sempre foi. Tão simples, tão óbvio, tão difícil de ver quando você está cego pela ambição. Gabriel, Eduardo disse olhando pelo retrovisor. Posso fazer uma cópia da sua redação? Quero guardar ela junto com a foto no cofre. Claro, mas por quê? Porque ela é parte da história, da nossa história. E um dia, quando você for mais velho, vai olhar para trás e lembrar desse momento. De como você, com 10 anos, entendeu algo que levou um homem de 42 anos e um cofre trancado para aprender. Gabriel pensou sobre isso. Tio Eduardo? Sim. Você acha que o vovô Roberto lá no céu está orgulhoso? De você? De como você mudou? Eduardo sentiu lágrimas picar em seus olhos de novo, mas sorriu. Eu acho que sim, Gabriel. Eu realmente acho que sim. E naquele momento, dirigindo com 2 das pessoas mais importantes de sua jornada de transformação, Eduardo Almeida sentiu algo que não tinha preço. Paz completa. Porque a senha da vida, aquela senha que seu pai tentara desesperadamente ensiná-lo, finalmente tinha sido não apenas descoberta, mas vivida. Não era 15/08/1985. Era estar presente, amar enquanto há tempo, valorizar o que realmente importa. E Eduardo, 5 anos depois de abrir aquele cofre, finalmente tinha memorizado essa senha de coração. Nota emocional. Naquela noite, Eduardo xerocou a redação de Gabriel e a colocou no cofre junto com a foto original. 2 gerações. 2 perspectivas, uma mesma lição. E sempre que alguém visitava o instituto e via o cofre aberto, Eduardo contava a história. Toda ela, sem vergonha dos seus erros, com orgulho de sua transformação. Porque a maior lição não era sobre esconder falhas. Era sobre ter coragem de mudar. E isso, graças a um menino de 5 anos que olhou para o lugar certo, era exatamente o que Eduardo tinha feito. Epílogo. 10 anos depois do cofre, Laura estava no palco da FAUSP recebendo seu diploma de mestrado em arquitetura. Na plateia, Eduardo aplaudia orgulhoso, lágrimas nos olhos. Ao lado dele, Beatriz sorria. Do outro lado, Daniel. Agora seu genro há 2 anos também aplaudia. Carmen, 62 anos, cabelos completamente brancos, chorava de orgulho. Gabriel, agora com 16 anos e estudando engenharia, filmava tudo no celular. Roberto estaria tão orgulhoso, Beatriz sussurrou para Eduardo. Eu sei, eu sinto ele aqui, sempre sinto. Depois da cerimônia,
Todos se reuniram no Instituto Roberto Almeida. Laura tinha projetado uma expansão do edifício como seu projeto de mestrado, um espaço que incorporava arte e função, que convidava a comunidade, que quebrava barreiras entre classes sociais. Vovô teria amado isso, Laura disse, olhando os planos expostos na parede. Ele teria, Eduardo concordou. E sabe o que ele diria? O quê? Que o verdadeiro legado não é o prédio que construímos, mas as vidas que tocamos, as chances que damos, o amor que compartilhamos. Laura abraçou o pai. Daniel colocou o braço ao redor dela. Gabriel se juntou ao abraço. Carmen também. Beatriz sorriu e entrou na roda. Um grupo imperfeito, remendado, mas real. Uma família construída não apenas por sangue, mas por escolha, por presença, por amor. Naquela noite, Eduardo voltou para casa. No quarto, na mesinha de cabeceira, estava a foto original, Roberto segurando Eduardo bebê. Mas ao lado dela, uma coleção de novas fotos. Eduardo e Laura na formatura dela, Laura e Daniel no dia do casamento, Gabriel recebendo medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, Carmen sorridente na inauguração do Instituto, toda a família estendida, junta num churrasco. O ciclo tinha se fechado. O erro tinha sido corrigido. A lição tinha sido vivida, dia após dia, ano após ano. E o verdadeiro tesouro, amor, família, conexão, presença, tinha sido encontrado. Não trancado em um cofre, mas vivido, celebrado, multiplicado em cada momento, em cada escolha, em cada pessoa amada. Eduardo pegou a foto de Roberto uma última vez. Conseguimos, pai, ele sussurrou. Eu aprendi, e estou ensinando. O legado continua. Não de dinheiro ou propriedades, mas de amor, de presença, de valores que realmente importam. Colocou a foto de volta, apagou a luz e foi dormir. E pela primeira vez em sua vida, Eduardo Almeida dormiu com a consciência completamente tranquila, sabendo que tinha vivido aquele dia e todos os dias desde o cofre da forma certa, presente, amoroso, verdadeiro, exatamente como seu pai, no último minuto possível, tinha tentado ensiná-lo a ser. Mensagem final. A senha para a felicidade nunca foi complicada, era apenas estar presente, ver o que está na sua frente, amar enquanto há tempo. E entender que verdadeiros tesouros não precisam de cofres, precisam de corações abertos.